Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar hoje o nosso conteúdo sobre as questões sociais envolvendo direito, cidadania e agora nós vamos estudar a questão dos movimentos sociais. Inicialmente, nós vamos fazer uma introdução do que são esses movimentos, como eles surgiram, o que eles são, a partir de quais ações eles vão surgir, quais são os objetivos desses movimentos. Para isso, nós temos que ter em mente o seguinte: o movimento social ele vai surgir a partir do conflito que parcela da sociedade ela vai ter com o Estado, por justamente o Estado ele não atender às necessidades da população ou de grupos específicos dentro dessa sociedade, certo? O que é que vem a ser esses grupos sociais? São ações coletivas com o objetivo de transformar situações sociais ou manter determinada ordem, ou, em muitos casos, exigir a volta de uma determinada ação que se tinha em benefício da sociedade um tempo atrás. Então, essas são as ações que acarretam o surgimento dos movimentos sociais, ou seja, a insatisfação da sociedade com ações do Estado, o conflito que vai ter entre setores da sociedade com o poder do Estado, e o que é que vem a ser movimentos sociais. É uma ação coletiva que tem por objetivo manter ou mudar uma ordem estabelecida dentro da sociedade. Lembrando que esses movimentos sociais, eles sempre vão ter caráter político, certo? A intenção dele é justamente de mexer na estrutura da nossa sociedade, de como a gente costuma dizer, balançar as estruturas sociais, dar direitos a uma camada da população que até então não tinha, dar visibilidade a uma camada da sociedade que também não tinha visibilidade. A gente está vendo fortemente, mais uma vez, o movimento negro se destacando na nossa sociedade. Esse movimento ele atuou muito forte no passado e está voltando agora, depois da morte de um norte-americano, que foi morto, diga-se de passagem, injustamente, o George Floyd. Ele foi morto por um policial branco. Então, esse movimento negro está tentando chamar a atenção da população para as causas humanitárias, para as causas de respeito que tem que haver entre os cidadãos, independente principalmente da cor da pele. Lá nos Estados Unidos, a comunidade negra ela é muito marginalizada, assim como no nosso país, por fatores históricos. A gente teve até domingo, recentemente, a estátua de um escravocrata, um mercador. Ele trabalhava vendendo escravos, que foi derrubada em uma cidade dos Estados Unidos. Isso fazendo referência lá atrás à Guerra de Secessão, onde o Sul era escravista e o Norte ele não permitia a escravidão. Então, vai haver ainda esse tipo de mentalidade lá nos Estados Unidos. Apesar de ser um país onde prega as liberdades individuais. Uma parcela da sociedade não vai ter essa liberdade respeitada, certo? Ó, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente pode citar diversos exemplos, como o movimento do MST, o movimento estudantil, o movimento das diretas já, movimento democrático, o movimento negro, o movimento LGBT, são todos movimentos sociais de cunho político, obviamente, que têm por objetivo transformar a nossa realidade, certo? Tratar igual quem é igual e tratar diferente quem é diferente. Ou seja, adequar a realidade à necessidade de cada indivíduo da população. Transformar uma sociedade igualitária em uma sociedade que a gente pode dizer que ela tem ações equinânimes. Então, eu vou adaptar determinada realidade, determinada situação, para que cada indivíduo ele tenha oportunidades iguais, certo? Ó, falando do histórico de movimentos sociais, a gente pode chamar atenção para os movimentos sociais clássicos. Quais são esses movimentos? Em que período esses movimentos sociais clássicos eles estavam em vigência? A gente vai ter no século XIX e no século XX. No século XIX, por conta
da Revolução Industrial. A gente vai ter os movimentos sociais clássicos. O primeiro deles é o movimento operário, como eu falei agora há pouco, por conta da primeira revolução social, revolução industrial, desculpa. A gente vai ter como uma das causas as mudanças sociais com a revolução industrial. A gente vai ter a urbanização massificada nos países, ou seja, uma grande malha urbana vai surgir com essa revolução industrial. A indústria, ela é um dos fatores que acarretam a urbanização. A gente vai ter bens de consumo, ou seja, a gente vai sair de uma sociedade que era totalmente artesanal para uma sociedade onde vai se aumentar a circulação de bens de consumo. Quando eu digo bens de consumo, eu vou dizer o seguinte: eu não vou confeccionar apenas um item para ser vendido. Eu vou confeccionar vários itens. Ou seja, se antes eu pedia para que um artesão fizesse um lápis, ele não, na indústria isso não vai acontecer. Na indústria eles vão fazer vários lápis para atender às necessidades de outros indivíduos dentro da sociedade, certo? E o que a gente vai ter também a circulação de capital, dinheiro circulando em grande quantidade. Só que, a partir da circulação desse grande quantitativo de dinheiro, a gente vai começar a ver surgir na sociedade uma disputa entre burguesia e proletariado, ou seja, ricos e pobres, certo? O proletariado ele vai se rebelar contra a burguesia é quem detém os meios de produção, ou seja, quem detém as indústrias, por conta de baixos salários, grande carga horária e também a mão de obra infantil e feminina que não era, a infantil já era irregular e a feminina que não era muito valorizada, certo? Ou seja, se pagava pouco para se trabalhar muito e muitas dessas pessoas colocavam seus filhos e suas esposas para que eles pudessem fazer uma renda extra para aquele núcleo familiar. Então, a partir dessas ações, vai começar a surgir o primeiro movimento social que a gente vai ter dentro da nossa sociedade, dentro da história, que é o movimento social dos operários. Falou do movimento social, a gente vai falar do primeiro e tradicional, o movimento social operário, século XIX, século XX, ele vai ser recorrente da Revolução Industrial, certo? Da primeira Revolução Industrial. A gente vai ter também como uma da causa do surgimento desse movimento operário a questão da mais-valia, aquela teoria de Karl Marx, onde vai se pagar mais pela mercadoria e menos pela mão de obra. Então, isso também vai ser uma das causas responsáveis pelo surgimento desse movimento operário, certo? Quando a gente fala desse movimento operário, a gente também pode falar de um outro movimento que surgiu também no século XIX, que vai ser os movimentos ludita e também cartista. O que é que vem a ser o movimento ludita? Ele vai ser elaborado por Ned Ludd e vai ser caracterizado pela quebra das máquinas. Ele vai utilizar essa justificativa, esse tipo de ação, porque ele vai dizer que as máquinas ocupam o lugar do homem. Então, é um movimento operário, vamos dizer assim, radical. Ele vai ser caracterizado pelo radicalismo, pela quebra dos meios de produção, das máquinas que a gente tinha até então, por conta justamente da substituição do homem por essas máquinas. Em contrapartida, a gente vai ter o movimento cartista. O que é que esse movimento como ele vai atuar? Ele vai ser ligado à Carta do Povo, ele vai ser um movimento mais político, da questão da negociação, ele não vai ser radical, ele vai utilizar a partir da negociação, ele vai se utilizar de greve para chamar atenção para suas causas, para os seus interesses, ele vai pedir também, ele vai atuar no setor trabalhista e também no setor do direito político, onde ele vai pedir a igualdade no processo eleitoral, igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre pobres e ricos. Ele vai pedir também o voto secreto e vai pedir o sufrágio eleitoral masculino, ou seja, ele não pediu o sufrágio eleitoral total. Quando eu falo em sufrágio eleitoral, eu estou dizendo que todos vão ter o direito ao voto. Ele, nesse sentido, o movimento cartista,
ele vai pedir apenas um sufrágio eleitoral masculino. Homens, independente de cor de pele, independente da renda, eles possam ter o direito de votar. Então, no século XIX, além do movimento operário, que eu falei anteriormente, a gente vai ter o movimento ludita, que vai ser caracterizado pela quebra das máquinas, pelas máquinas estarem no lugar dos homens, e o movimento cartista, que a gente pode dizer que ele foi um movimento mais político. Ele negociava as ações que ele tinha interesse, a partir da questão da greve. Ele também vai ser muito importante para a questão dos direitos políticos, a questão do voto, certo? A gente pode falar o seguinte: a partir dessas organizações, a partir desses movimentos, a gente vai ter o que a gente chama de trade unions. O que é que vem a ser isso? É a junção de algumas reivindicações que elas vão se dar, que o resultado final dela vai se dar com a criação de sindicatos. Esses sindicatos eles vão visar principalmente a assistência ao trabalhador. O que é que vem a ser essa trade unions? Ela vem a ser a questão dos sindicatos, de uma forma indireta. Ela vai atuar como sindicatos na assistência ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele foi demitido, o trabalhador ele não sabe os seus direitos, então o sindicato vai lá e vai alertar sobre os direitos do trabalhador, o que é que ele vai ter como direito quando ele, quando ele for demitido, certo? Ó, a gente pode falar também do movimento operário aqui no nosso país. Como é que vai se dar esse movimento operário no Brasil? O movimento operário ele vai se dar com a chegada dos imigrantes europeus. Os imigrantes europeus eles já vinham de um processo da Revolução Industrial, então eles já sabiam direitos básicos de todo trabalhador. E quando eles chegam para trabalhar aqui no Brasil, eles não vão ter esses direitos estabelecidos, prontos. Então eles vão se unir e vão lutar por direitos junto ao seu empregador. A gente tem que lembrar que esses imigrantes eles vão chegar aqui para trabalhar basicamente na terra. Então, eles trabalhavam de acordo com o que era oferecido naquele momento. Só que eles começam a perceber a exploração que eles vinham passando. Eles ligam o sinal de alerta e, a partir deles, o movimento operário aqui no Brasil ele vai surgir, ele vai começar a aparecer, certo? Ele vai se dar a partir de dois viés. O viés anarquista, que vai ser a ideia que se opõe a qualquer tipo de dominação ou hierarquia, seja política, social ou econômica. Ou seja, ele vai se rebelar contra o sistema. Ele vai dizer, se eu trabalho naquela terra, eu tenho que ter direitos também, não só o salário, mas o que vai se ganhar de lucro. Ele vai pegar a divisão igualitária do lucro de um determinado local que ele trabalha. E a gente vai ter ideias comunistas. O que é que vem a ser isso? Sociedade igualitária, sem classe social e apátrida, certo? Então, o movimento operário no nosso país ele vai se dar a partir dessas duas ideias. Ideias anarquistas, sem hierarquia, e a ideia do comunismo, formar uma sociedade sem a divisão, sem que haja a divisão em classes sociais. Esse tipo de situação, esse tipo de ideologia na construção dos movimentos sociais aqui no Brasil, formou o que a gente chama de anarcossindicalismo, ou seja, um sindicato com os ideais anarquistas comunistas. Eles vão ser construídos, como eu disse agora há pouco, em cima de ideias anarquistas e comunistas, e ele vai pregar aquele ideal do fundo financeiro. Esse fundo financeiro a gente trabalhou, falou até sobre ele no ano passado, que todo trabalhador, quando ele vem a ser filiado a um sindicato, ele teria que contribuir anualmente com uma taxa. Só que esse fundo financeiro, com a reforma trabalhista, ele foi extinto. Então, o trabalhador ele só contribui para o sindicato se ele quiser. Esse é um tipo de medida elaborada pelo governo com o intuito de enfraquecer os sindicatos junto às suas ações na justiça. Tendo um sindicato fraco, consequentemente o trabalhador ele não vai saber exigir esses direitos que ele tem, ou ele não vai poder ser instruído por esse sindicato sobre seus direitos, certo?
A partir dessas ações, a gente vai ter em 1907 a primeira, vamos dizer assim, a primeira greve geral em São Paulo. Paralisou a linha de produção que a gente vai ter até então em São Paulo, ou o meio de se ganhar dinheiro em São Paulo, justamente pela reivindicação por direitos trabalhistas, como um salário mínimo adequado, carga horária específica semanal. Até então o trabalhador trabalhava sem uma determinação, sem uma carga horária específica, certo? Esses ideais que a gente vai ter, ele vai sofrer influência na questão dos movimentos sociais trabalhistas do nosso país, vai sofrer influência do partido bolchevique, que atuava lá na Rússia. A Rússia até então estava, vamos dizer, começando seus ideais socialistas, antes de se tornar uma superpotência política, certo? De ideologia diferente dos Estados Unidos, se contrapor aos Estados Unidos. A ideia do capitalismo americano e do socialismo russo, certo? E a partir dessas influências do comunismo não, influência do partido bolchevique da Rússia, vai surgir em 1922 o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, que vai ser responsável por unir a maior organização de sindicatos do nosso país. O PCB ainda hoje ele existe, mas não com a expressão e com a importância que ele tinha no período em que ele foi criado, já que a sociedade estava em ebulição quanto a essas questões de direitos trabalhistas, de ações tipicamente brasileiras. A gente não pode esquecer que em 22 aconteceu também a Semana de Arte Moderna. Essa semana foi uma semana em que exigia das questões artísticas, das questões literárias, criar um padrão brasileiro para ser expressado é, internacionalmente, certo? Para ser exposto internacionalmente. Ó, 22, a criação do PCB, maior partido comunista do Brasil até então. Ele sofreu influência do Partido Bolchevique. E alguns anos depois, em 1930, vai chegar também um conteúdo que a gente trabalhou ano passado, Getúlio Vargas, onde Getúlio ele vai ser a principal referência até naquele momento da questão dos direitos trabalhistas. É ele que vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde vai ser garantido férias remunerada, salário mínimo, uma carga horária específica diária que o trabalhador ele vai ter que seguir. Então, a partir disso, Getúlio vai ganhar a atenção do povo. Getúlio vai ganhar, como é que eu vou dizer, o povo vai aderir a essas ideias de Getúlio e a figura dele. Não é à toa que ele chega na nossa presidência por 2 vezes, certo? Um eleito e outro ele vai ser considerado um ditador. Outra questão, essa CLT ela vai ter aquela garantia do direito à greve também, certo? É a partir daí que também vai ter a mobilização dos metalúrgicos do ABC. Até então o ABC Paulista, ele vai ser o centro industrial brasileiro. Então, nesse período, era o local que se tinha uma concentração muito grande de pessoas trabalhando em indústrias e reivindicando por ações de uma condição de trabalho digna, certo? Sem ser considerada exploratória. Depois de Getúlio Vargas, junto a essa questão do ABC, vem a figura do ex-presidente Lula. Ele, depois de Getúlio, ele vai despontar como uma liderança sindicalista, ele vai lutar por direitos de trabalho dos trabalhadores. Quando ele se envolve nesse movimento, ele consegue atenção, cargos públicos, e a partir de suas ações em cargos públicos, ele vai trazer alguns benefícios, certo? Para a classe trabalhadora até o momento, antes de chegar à presidência da República. Ele vai atuar, ele vai ser o principal símbolo, a principal figura do Partido dos Trabalhadores, que vai surgir nesse período, um período de redemocratização do nosso país, e ele vai simbolizar o lado mais pobre do Brasil, de acordo com aquele momento, o lado do proletariado, ou seja, ele vai se rebelar
contra a burguesia brasileira até naquele momento, certo? O laço dele com essa questão industrial é tão forte que, durante o período que ele foi presidente, o vice-presidente dele era um dos homens mais ricos que tinha no nosso país, o José de Alencar, certo? E isso foi um jogo político dele para que ele pudesse estar transitando, vamos dizer assim, entre os dois mundos. Ele representava a classe mais pobre do nosso país, mas ele também tem um trânsito livre entre os empresários. E isso foi o que deu condições de governabilidade a ele. Beleza, gente? Esse é um pouco do que a gente vai estudou hoje, é um pouco das questões dos movimentos sociais, como eles surgiram. E hoje nós vimos os movimentos sociais tradicionais, que vai ser aqueles movimentos sociais ligados às questões operárias, trabalhistas, no mundo e no nosso país. Beleza? A gente se encontra no Meet para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau e até a próxima aula.